Bom, agora dando sequência aí aos padrões de candles, nós vamos falar sobre o bebê abandonado. O bebê abandonado, ele é um padrão também muito fácil de reconhecer visualmente. A gente dá nome aos padrões justamente para isso, para poder fica mais fácil de você decorar o padrão, né? Você vai dar o nome a ele e aí quando você vê ele acontecendo, ele vai te mostrar uma probabilidade de movimento a favor, né? Então por isso que se dá nome aos padrões. Ele vai indicar para a gente fraqueza, né, de uma tendência e a reversão dela posteriormente, a posterior a esse sinal aí que a gente está explicando, tá? Então vamos lá, o padrão bebê abandonado. Bebê abandonado é, é quando nós temos um candle de baixa, ok, candle de baixa, bacana. Aí agora nós temos um gap, tá, entre essa mínima aqui. Nós temos um gap entre essa mínima aqui, cara, entre essa mínima e o preço de abertura do bebê abandonado. Nós temos esse gap, esse espaço vazio aqui, tá certo? E aí vem o candle, independe da cor, ele pode ser verde, pode ser vermelho, o corpo dele vai ser ele vai ser um doji, tá? Vai ser um doji, ou às vezes ele nem corpo tem, às vezes o preço de fechamento é no mesmo preço de abertura, que seria o gráfico de linha, seria uma cruz aqui, né? Então esse seria o bebê abandonado quando se confirmar o próximo candle, que seria um candle comprador com um gap acima também. Então entre o preço de abertura, entre o preço de fechamento desse candle aqui e o preço de abertura do próximo candle, nós temos um gap, tá? Lembrando que esses dois candles aqui não pode ter pavios muito expressivos, tá? É legal que o corpo seja mais expressivo que os pavios. Isso é um dos padrões, né, de reversão, um dos mais fortes que existem. E eu particularmente eu não venho achando dele muito nos gráficos não. Se você pegar essa estrutura e reverter ela, ela vai ter o mesmo valor, tá? E uns vão chamar isso aqui também de estrela da manhã. E o estrela da noite, né, ele seria a mesma estrutura acontecendo em cima. Nós vamos ter então, vamos desenhar aqui uma barra de alta. Nós temos entre o fechamento desta barra, que é esse ponto aqui onde está o cursor do mouse, fechamento desta barra, e o próximo candle, né, que vai ser um doji, seja ele verde ou vermelho, né, de comprador ou vendedor, independente do candle, da cor do candle, ele tendo um corpo até negativo ou positivo aqui, ele tem um gap entre esse preço de abertura aqui. Então aí vem o dojizinho, ou gráfico de linha também, não tem problema, vem o dojizinho e o próximo candle, um candle vendedor, ok? Candle vendedor. Esse então seria o padrão estrela da noite, tá? Então falando sobre estrela da manhã, né, e estrela da noite, ou seja, o bebê abandonado, ou estrela da manhã e o estrela da noite. Então a diferença, o que caracteriza eles, né, é esses três candles, um candle negativo, um doji, né, afastado por gaps, e um doji isolado por gaps, e depois
o próximo candle fechando positivo. É um padrão de força. Qual que é a psicologia de um padrão desse, Marcos? Bom, imagine que aqui para baixo aqui nós tivemos uma tendência de alta, tá? Imagina que essa foi a tendência de alta aqui. O preço estava nesse patamar aqui, né? Nesse patamar aqui ele reverteu e aí ele veio fazendo candles de alta. Só que chegou uma hora que o preço cansa, né? E vamos dizer que esse seja um movimento de exaustão do preço. Então, um movimento de exaustão, ele teve o último suspiro. Aí ele fez esse candle, perdeu força, porque não é uma barra de força essa. Barra de força é essa, mas ainda assim não tem contexto para continuar a tendência, porque já está esticado o preço, já há o tanto que ele andou. Essa seria uma barra de ignição, essa seria uma barra de exaustão do preço. E aí essa barra mostrou fraqueza e essa confirmou essa fraqueza, fechando abaixo da mínima dela. Isso seria um micro pivô de baixa. Eu não vou entrar nesse detalhe, que senão a gente vai confundir um pouco aqui o conteúdo aqui. Então vamos lá. Nós falamos dos dojis, mas tem vários tipos de dojis. Eu já quero falar nesse vídeo aqui também os vários tipos de dojis. Nós temos, além do dojizinho comum, né, o dojizinho normal. Eu vou até apagar aqui esses candles aqui. Nós temos o dojizinho normal. Vou desenhar maior também. Nós temos o dojizinho normal. E nós temos outras espécies, né? Tem o Long Legend, que é quando a gente tem o gráfico de linha, né? O Long Legend. Temos o Dragonfly, ou libélula, né? Que seria o preço de abertura aqui. Aí o preço desce lá embaixo, mas depois ele vem devolvendo tudo e fecha no mesmo preço de abertura. Aí ele faz essa mínima, né? A mínima vem lá embaixo, só que ele fecha no mesmo preço de abertura e quase que não tem pavio superior. Pode até ter, mas pequenininho, quase não tem. É o Dragonfly ou libélula. Ele virado para baixo, tá? Ao contrário, aparecendo no gráfico, ao contrário, seria o Gravestone, tá? E ainda tem o Floor Price, que é só o preço de abertura e fechamento, preço nem oscilação ele tem, é um momento raríssimo aí que acontece. E ele não vai para cima nem para baixo, ele não coloca mínimas aqui nem máximas aqui, né? Nem mínima nem máxima, ele preço para, tá? Simplesmente para. Eu quero mostrar isso para vocês aqui no gráfico. É até interessante aqui. Deixa eu ver o que usa até aqui. Braço 50, Bolsa de Valores do Brasil, Braço 50. Deixa eu pesquisar, que isso aconteceu com uma certa frequência nesses dias aí para trás, que nós estamos num momento atípico do mercado. O mercado ele tem, eles aqui, ó. O mercado eles têm se movimentado bem atipicamente, não tem. O mercado está muito estranho esses dias, né? Nós estamos numa crise financeira aí, por causa do coronavírus, das baixas do petróleo, enfim, né? Aí nossa bolsa caiu muito aí, voltamos às máximas de 2012, 2014, 2016, aquele ponto ali, aquele ponto de pivô, né? Então olha aqui o Floor Price. Nós temos esse aqui, nós temos vários, né? Olha, vários. É um momento de lateralidade total no mercado que ele para. Isso é os circuit breaks, né? Nós não vamos também entrar. Isso é o efeito dos circuit breaks. Não vamos entrar nesse mérito também para não confundir demais aqui, tá? Então vamos prosseguir aí para o próximo vídeo, falando aí dos próximos padrões de candles também muito importantes. Ajudam bastante na especulação aí dos fluxos de preço, e ajuda para o iniciante aí, é muito importante ele tá com esses padrões aí na cabeça, porque aí já facilita um pouco, né, a probabilidade de direcionamento,
e ajuda ele a tomar uma decisão, né, ou comprar ou vender ou não fazer nada, né? Esses padrõezinhos aqui ajudam muito. Só observando aqui, gente, alguns dos padrões que a gente já falou acontecendo no gráfico, já que a gente está no gráfico, só para consolidar ainda mais o que a gente estava explicando agora há pouco. Olha que interessante, eu acabei de explicar sobre esse sinal, né, e ele acontecendo aqui. Claro, mas não era um doji com gap, poxa, é um pouco difícil de acontecer igual, idêntico àquilo que a gente desenhou lá. Pode acontecer? Pode sim. Mas quando você vê estruturas parecidas acontecendo, elas vão ter também o seu grau de eficácia. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de uma estrela da noite, né? Porque isso aqui não é um doji, é um pin bar, mas poxa, tá aí no gráfico e tem o seu significado, tem o seu valor. Você pode ver, vamos voltar lá, a gente pode ver que o preço, a partir desse sinal, o preço caiu, porque ele estava em uma zona de resistência. Tá? Olha aqui, ó, o preço tocou aqui, caiu, nesse ponto aqui, ó. E aí quando ele foi lá de novo, ele tocou, caiu, depois ele tocou e caiu, tá? Então, confirmando aí que o que a gente está passando para vocês aqui realmente funciona. Claro que aqui o gráfico está parado, o mercado está fechado. A gente vai falar, onça morta, é fácil de você poder falar que funciona, quero ver fazer na prática. Mas também tem vídeos aí na prática aí para trás aí, vocês vão ver. E, gente, a gente estuda o mercado através do passado, através do que ele fez. Porque o futuro a gente não pode prever. Então a gente sempre estuda através do passado. E a gente sabe que o preço tem memória, né? Olha aqui esse ponto aqui que o mercado tocou, né? Nesse ponto ele voltou, superou, lateralizou, subiu, enfim, aí depois ele tocou de novo, tocou e sempre respeitando essa linha. Então quando ele chegou nessa linha de novo aqui, a gente já sabe que é um ponto que foi respeitado anteriormente. O preço ele tem memória. A gente vende aqui, daria um trader, vende aqui, daria um trader. Claro, sempre observando contextos. Porque se você não sabe o que você está fazendo, aonde você está vendendo, até quando que você acredita que o mercado, até onde que você acredita que o mercado vai, se você não tiver esses parâmetros aí pré-definidos para te balizar na operação, você pode até devolver o lucro que você já fez. Então você tem que entender que esses padrões que eu estou te passando são meros sinais de entrada, confirmação de fraqueza do preço, possível correção ou direcionamento do preço. Mas eles não devem ser analisados isoladamente. Você tem que entender o que é análise técnica, o que é análise gráfica, de uma forma mais detalhada, mais robusta, né? Para isso, se você tiver interesse, você pode estar acessando aí um link aí que vai estar na descrição desse vídeo aí. Nós vamos ter um treinamento mais completo. Mas por hora, nós vamos falar aqui sobre esses padrões de candles, tá? Vamos prosseguir para o próximo vídeo aqui falando dos próximos padrões. E vamos lá, te espero lá. Até o próximo.